nem sei dizer qual foi o meu favorito. Talvez eu saiba, mas vamos lá. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo vai ser muito especial o conteúdo dele, porque eu vou falar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2025. Então fica aqui nesse vídeo comigo, porque vai ter muita coisa legal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque esse ano de 2026 vem muita coisa boa por aí, viu? Eu separei as minhas melhores leituras que eu quero indicar para vocês em 3 categorias: livros de ficção, ficção cristã e os livros cristãos mesmo, de teologia e tudo mais. E no final eu também vou comentar sobre o meu livro favorito da Bíblia desse ano, né, que mexeu mais comigo durante a minha leitura bíblica anual. Ok, categoria 1, eu vou começar com ficção. Sem muita conversa, eu vou começar mostrando o primeiro livro. Alguns eu vou mostrar o livro físico, mas muitos eu li pelo Kindle, então eu vou deixar aqui em algum lugar da tela. E o primeiro livro que eu quero falar é sobre Nunca Minta, da autora Freida McFadden. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Posso estar errada, mas é um thriller psicológico que aí a gente vai lendo e ao decorrer da leitura a gente vai descobrindo algumas coisas e vai tentando fazer aquele encaixe do quebra-cabeça. E eu gosto muito de thriller psicológico porque desperta essa curiosidade e essa vontade de não parar de ler. É claro que eu tenho muito cuidado, muito precaução ali de não passar do ponto em alguns contextos e em alguns princípios cristãos também, mas eu gosto realmente dessa pegada de tentar entender o que é que aconteceu, de saber quem é o culpado, de saber quem tá escondendo alguma coisa ali, de descobrindo gradativamente segredos chocantes que deixam a gente assim, meu Deus do céu. Então esse livro é basicamente nessa vibe. Eu não posso falar muito dele porque é um thriller e eu não quero dar spoiler nenhum, mas basicamente conta a história de uma psiquiatra que atendia alguns pacientes em casa e ela vai de arrasto e fica aí a dúvida do que aconteceu com ela, porque nunca foi encontrado o corpo. E a gente vê também o outro lado da história, que é um casal recém-casado, que eles estão procurando uma casa para morar, já que eles acabaram de casar. E aí eles vão visitar uma casa, que é justamente a casa dessa psiquiatra. Eles chegam lá nessa casa e começam uma nevasca imensa, e eles ficam rodeados de neve, cercados de neve, não tem para onde ir, e a corretora nem conseguiu chegar lá nessa casa, eles chegaram primeiro que a corretora. E ao decorrer da história, a gente vai vendo que a protagonista vai descobrindo algumas coisas. Ela descobre que nessa casa, por exemplo, tem como ela descobrir muitas coisas que aconteceram durante algumas sessões da psiquiatra, de consulta da psiquiatra ali com os pacientes, e ela vai descobrindo tanta coisa. Gente, não tem como você descobrir o que é que acontece no final. Eu, pelo menos, não descobri. Se você já leu e descobriu, parabéns, mas eu acho muito difícil. Já na categoria de livros de ficção cristã, eu não poderia deixar de falar de Uma Noiva Alemã por Correspondência, da autora Cíntia Cerejo. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Basicamente, é uma garota alemã que ela acabou ali de perder o pai, e aí ela tá em um conflito lá, e ela precisa tentar se reestruturar na vida, e aí ela acaba respondendo uma carta de um rapaz brasileiro, e é um romance de época, né? E ela acaba respondendo essa carta. E eu sei que depois de muitas coisas que acontecem, ela vem parar no Brasil. A chegada dela no Brasil é uma cena hilária. Gente, vocês não estão entendendo. Eu dei muita risada, naturalmente. Eu não sou uma pessoa que fica morrendo de rir nos livros, e muitas vezes o humor pode até parecer um pouco forçado, mas não é o caso desse livro aqui. O humor dele é muito natural, a gente se diverte bastante, é muito envolvente. A autora tem uma escrita espetacular, assim, envolve, né, o leitor na leitura mesmo. A gente mergulha em tudo, nos cenários, ela descrevendo o cenário daquela época aqui no Brasil. A gente consegue se ver dentro da história, porque a autora realmente tem esse imã para atrair o leitor e fazer o leitor mergulhar na história. Sem contar que o romance que tem aqui é muito fofo, é muito legal de acompanhar a aproximação do casal principal, como eles vão ali se entendendo, como eles vão também deixando os mal-entendidos de lado, né? Porque acontece várias coisas que eles precisam colocar o pingo nos is, então eles vão tentar se entender, e ela vai tentar, como uma garota alemã de uma cultura diferente, se estabelecer aqui no Brasil, conhecendo, respeitando e sendo inserida na cultura brasileira daquela época, e é muito legal. E a protagonista, gente, ela tem um cachorrinho
que é muito fofo e muito bravo ao mesmo tempo. A gente dá muita risada e no final ela ainda tem um papagaio ali. Gente, sério, só lendo. Essa daqui também é uma leitura que a gente começa e não tem como parar de ler, porque é muito envolvente, muito divertida, um romance muito coração quentinho, um romance limpo, que não tem nada demais que os romances de hoje colocam e os princípios cristãos não permite que a gente consuma, então é um romance que a gente pode ler com tranquilidade como cristã e é maravilhoso, super indico, sério. Ok, agora vamos para a última categoria, que é livros cristãos. Manso e Humilde basicamente foi uma leitura de 2024, porque eu li no final de 2024 e só o último capítulo que ficou para 2025. Então eu coloquei essa leitura aí como 2025. Eu tenho físico, mas meu esposo está preparando um estudo para a igreja agora, nesse exato momento, e ele está usando a minha edição física. Então eu vou só deixar a fotinha para vocês aqui. Mas esse livro foi hypado aí nos últimos anos e ele entrega tudo o que ele promete, porque a gente vai aprender sobre o coração de Cristo, como Cristo ele é alguém manso, humilde e cheio de misericórdia. Tem um trecho desse livro que ele fala sobre como Cristo ele é rico em misericórdia. E uma pessoa que é rica, ela não poupa em dar, em dar o que tem. Se tem muito, ela dá muito, ela não fica controlando, não fica contando, mensurando que vai dar um pouquinho para poder ainda ter uma reserva. Não. Cristo ele é rico em misericórdia a todos que chegam a ele em arrependimento e ele perdoa, ele acolhe os filhos de Deus e nos enche de paz, da paz que excede todo entendimento. Então esse livro foi um livro maravilhoso, realmente para consolar o coração do pecador arrependido que está em Cristo, lembrando a gente que Deus ele é amoroso, que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo, o nosso justificador, o nosso redentor, e ele está ali por nós, ele é o nosso mediador, e nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, nós temos alguém em quem confiar, em quem nos amparar, alguém que nos ampara. Então, nossa, essa leitura foi uma leitura de coração quentinho, porque lembra pra gente que é pecador e que peca e que muitas vezes a gente já fica constrangido de chegar e pedir perdão ao Senhor, mais uma vez, por pecar novamente, e ele vai nos lembrar que Jesus ele é rico em misericórdia, ele tem um relacionamento íntimo e pessoal com a gente, não somente como nosso Senhor, mas de fato como o nosso irmão mais velho diante de Deus, como alguém que nos justifica, que nos regenera, como alguém que nos ampara, como alguém que nos ama profundamente, com um amor que nós nunca tínhamos conhecido antes. Então esse livro realmente é um abraço quentinho no coração do pecador arrependido, regenerado pelo Espírito Santo. E eu indico ele para todo mundo. Eu queria falar também, fazer uma menção honrosa muito grande ao livro Um Coração Inabalável. É um livro que vai falar sobre esperança, sobre um coração ferido sendo resgatado, regenerado e sendo transformado pelo Espírito Santo, que nos concede a paz que excede todo entendimento para passar pelos desafios da vida. Então, o cristão, ele não está isento de sofrer. Ele vai passar por situações muito difíceis ao decorrer da vida, vai sofrer, mas o importante é a gente saber que temos um consolador, né, que é o Espírito Santo. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos Cristo que deu sua própria vida por pecadores. E no meio da leitura nós somos lembradas de verdades muito preciosas, que o Senhor ele nos sustenta em meio aos sofrimentos. Nós temos a quem recorrer, nós temos um abrigo que nos oferece pastos verdejantes em meio às tribulações e vales dessa vida. E para fechar as categorias aqui com o que há de mais precioso, o livro da Bíblia que mais marcou o meu ano de 2025 durante a minha leitura bíblica anual foi Lamentações de Jeremias. E não é que eu nunca tenha lido esse livro da Bíblia, eu já li, mas sabe quando o contexto da sua vida faz a palavra de Deus se encaixar ainda mais perfeitamente na sua vida ali naquele momento, naquele contexto? Então foi isso que aconteceu. Porque a gente olha para Jeremias e vê um homem que passou por muitas dores, muitos sofrimentos, muitas lutas, e vê ali a sua cidade, as pessoas que ele amava, o lugar que ele viveu ser destruído diante dos seus olhos e com promessas de Deus, né? Vendo que era castigo do Senhor e sabendo disso.
Mas nada disso foi capaz de abalar a confiança de Jeremias no Senhor. O ensinamento que fica pra gente é que, em meio às tribulações da vida, a gente pode confiar no Senhor, independente do que estamos vivendo. Esse lembrete é muito essencial que a gente faça durante vários dias, vários meses consecutivamente, porque o nosso coração, naturalmente, ele vai tender a se desesperar diante dos sofrimentos da vida, ele vai querer ficar desesperançoso e a gente deve, com a palavra do Senhor, olhar para o nosso coração e dizer: você tem quem confiar. A confiança no Senhor, ela deve estar presente na nossa vida, independente das circunstâncias, porque estar feliz, estar confiante em Deus, amar ao Senhor, são mandamentos da Bíblia que não colocam circunstâncias. Você não diz assim pra gente: você precisa confiar no Senhor, mas só quando tudo vai bem. Você precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas só quando não tem outra coisa mais interessante. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos diz para confiar no Senhor, para amar o Senhor sobre todas as coisas e ponto final. E Jeremias, justamente, ele vai nos ensinar a trazer à memória o que nos pode dar esperança, que é o próprio Deus. Mesmo diante dessas dificuldades, Jeremias quer trazer à memória dele e do povo aquele que sempre esteve lá, o autor da vida que sempre sustentou Israel. Então é isso que a gente deve aprender a fazer. O exercício diário é lembrar o nosso coração aquilo que pode nos dar esperança, que é Deus. E hoje a gente tem o consolo ainda mais completo, porque a gente tem a revelação completa. Deus, ele mandou o seu Filho único para morrer na cruz por pecadores, deixou para nós o Espírito Santo, que é o Consolador. Então nós temos essa revelação muito mais completa do que Jeremias tinha naquela época. Então se Jeremias conseguiu trazer à memória o que podia dar esperança para aquele povo, mesmo passando por coisas que a gente nem consegue imaginar, de dor e sofrimento e destruição, a gente também pode, com a palavra de Deus, trazer ao nosso coração aquilo que certamente nos dá esperança, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é amá-lo, servi-lo. E é isso, a gente traz esperança ao nosso coração através das disciplinas espirituais constantes todos os dias. Então, essas foram as minhas melhores leituras de 2025. Eu quero saber qual foi a sua melhor leitura de 2025. Deixa aqui nos comentários, porque se eu não li, já pode entrar aqui para minha lista de livros a serem lidos agora em 2026. Deixa aí as indicações nos comentários que a gente vai conversar sobre leituras maravilhosas e que edificam, e que nos encantam, e que nos envolvem e também faz a nossa mente relaxar um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você já leu algum livro também desses que eu falei, deixa aqui embaixo e me conta qual foi o seu livro favorito da Bíblia de 2025. Vocês fizeram a leitura bíblica anual, né? Então me conta aqui qual foi o livro que tocou no coração de vocês de uma forma diferente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe vocês.